Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez com Ninjago Legends, uma série spin-off de Dragon's Rising, que pra quem não sabe é uma continuação da série original de Ninjago. Basicamente, alerta de spoiler pra quem ainda não assistiu Dragon's Rising, ou pelo menos os dois primeiros episódios, vou ter os 16 reinos. Pronto, eles se fundiram, aconteceu um evento em que todos os reinos se tornaram um só, que virou as Terras da Fusão. Existem reinos que mudaram seus nomes para Terras de tal, que eu não vou dizer o nome agora, né, para evitar alguns spoilers. E tem reinos que só mantiveram como reino mesmo, embora o grande continente agora seja as Terras da Fusão. E por que eu estou trazendo esse vídeo nesse momento, mais especificamente após o segundo episódio de Dragon's Rising? Porque eu acho importante o espectador ter um contexto inicial do evento que aconteceu, que é justamente a fusão, antes de assistir esse spin-off. Porque, basicamente, quando os reinos se fundiram, os ninjas foram separados. O Lloyd, como a gente já sabe, acordou no monastério de Spinjitzu, mas os outros sumiram. Pouco depois ele encontrou com Kai. Depois de algumas semanas, né? Mas, vamos ver aqui na prática o que aconteceu com Kai após a fusão. Ou seja, se fôssemos organizar de forma cronológica, esse episódio se passaria ao mesmo tempo que o primeiro de Dragon's Rising, mais especificamente naquela meiuca entre a fusão e o time skip de alguns anos. Mas, sem mais enrolação, vamos falar desse especial dividido em 3 partes, chamado Monstruosidades. Nosso protagonista é justamente o Kai, que após a fusão acabou preso em um antigo reino chamado Terra dos Monstros. É um reino que a gente ainda não conhecia, mas era um dos paralelos a Ninjago. Completamente sozinho, nosso mestre do fogo passou vários dias lutando pela sua sobrevivência, buscando um caminho de volta para casa, tentando se reunir com os ninja. E foi cabuloso, o Kai sofreu um bocado, um tanto de monstro, ele não teve um momento de descanso sequer, se escondendo em tudo quanto é canto, lutando contra a criatura, enfim. E após um longo tempo de viagem solitária, o Kai acabou testemunhando uma batalha entre uma criatura colossal e um dragão verde. A criatura colossal se chama Daidarabot, é bem difícil o nome, então eu vou ficar chamando de besta colossal mesmo. E a dragão verde se chama Daidan. Inclusive, essa primeira parte do especial Monstruosidade se chama Virando um Monstro. O Kai fica observando a luta e ele percebe que essa besta está tentando proteger um ovo e o dragão está tentando destruir esse ovo. Tendo visto o bastante por hora, o Kai decide se meter na luta, pulando nas costas do dragão e impedindo o ataque. O dragão fica furioso com isso, perguntando como que o Kai poderia defender um monstro daqueles. Porém, do ponto de vista do Kai, o monstro ali é a Daidan. Então, sem que eles percebam que eles estão distraídos, a besta os acerta com uma pata, alguma coisa, e os lança bem longe. O Kai levanta, acende a espada dele para se proteger da Daidan e exige respostas sobre o que está acontecendo ali. Eis que a Daidan, ela revela o motivo para ela estar atacando o ovo dessa besta colossal. Inclusive a Daidan, essa dragão aqui, o Kai tá aqui do lado com a faixa vermelha, e aí que tá. Basicamente, essa besta, há um tempo atrás, devastou a terra natal da Daidan. Inclusive, devorou o filhote da Daidan, deixando-a amargurada, sem perspectiva para o futuro e completamente vingativa. Obviamente, ela quis retribuir na mesma moeda, acabando com o filhote ainda não nascido da besta colossal. O Kai fica horrorizado porque, uma criança ainda nem nasceu, é inocente, não tem culpa de nada do que está acontecendo ali. Mas a Daidan não lhe dá ouvidos e continua indo em direção para atacar o ovo. E o Kai fica suplicando, gritando, dizendo: não, para, olha para si mesmo, o que é que você vai acabar se tornando se você
seguir por esse caminho. E aí, antes de atacar com tudo o ovo, a Daidan para e observa o próprio reflexo brilhando na casca brilhante do ovo. E o reflexo dela tá cheio de ódio. Então, ela decide parar o ataque, pelo menos por hora. E aí, a criatura gigante, a besta colossal, tá indo na direção do Kai para pisoteá-lo. Então, a Daidan aparece e resgata o Kai. Um tempo depois, eles estão perto de um precipício, o Kai acendeu uma fogueira e ele agradece a Daidan por tê-lo salvo. Porém, ela ignora essa gratidão, dizendo que as palavras do Kai a tornaram fraca. E o Kai diz, não, se você acha que poupar crianças é um sinal de fraqueza, você não faz ideia do que é a verdadeira força. A Daidan parece aceitar as palavras do Kai e ela diz, olha, pessoas boas geralmente não sobrevivem muito tempo nas terras dos monstros. Ou melhor, se chegam a sobreviver, elas não voltam as mesmas. Porque eu acho, no caso a Daidan, ela acredita que seja impossível alguém sobreviver à Terra dos Monstros sem se tornar um monstro. Sendo uma pessoa heróica, tipo... De alguma forma a pessoa vai acabar se desvirtuando do próprio caminho. E ela voa pra longe, deixando o Kai sozinho, com aquele... sussurrando pra si mesmo, com aquele fiozinho de esperança. Não, ela tá errada, eu não vou me tornar um monstro, eu vou conseguir sair dessa. Então vamos para a parte 2 desse especial, intitulada A Queda do Mestre. Basicamente, o Kai continuou sua jornada até que ele se deparou nas profundezas da Caverna da Mudança. Lá ele acaba encontrando com esta criatura aqui, que é um monstro centopeia. O Kai luta bravamente, mas acaba sendo derrotado e ele é preso dentro de um casulo. Passa um tempo e ele consegue sair de lá usando os poderes de fogo dele. E ele vaga pela caverna, procurando uma saída, se escondendo da centopeia. Ele percebe que tem bem mais monstros centopeia por ali. Até que ele avista uma luz, que ele acredita ser do sol. Ele vai na direção, só que o buraco de qual está saindo essa luz acaba levando só até um precipício sem fundo. E aí o Kai fica frustrado, não vai dar para sair por ali. Ele olha em volta e acaba encontrando os restos de um antigo mech que está enferrujado. E aí que tá. Na parte do peitoral desse mech tem um símbolo que o Kai reconhece. O símbolo do fogo. Então, ele decide compartilhar um pouco do poder elemental dele com o mech. E o mech acaba religando. Tanto é que a ferrugem é removida do corpo dele, é queimada para fora. Inclusive, é esse mech aqui, que está bem do meu lado. E o nome dele é Rusty. Basicamente, o Rusty acorda. Ele aparentemente reconhece o Kai, até o chama de mestre. Porém, ele acaba percebendo que não. O Kai não é quem ele estava esperando. O Kai olha em volta e nota que tem um casulo com as vestes rasgadas. E essas vestes têm o símbolo do fogo. Então ele pergunta pro Mac, peraí, o seu mestre, ele foi um mestre elemental do fogo anteriormente? E o Rush confirma. Ele até exibe uma imagem holográfica do mestre dele, enquanto conta sua história com a Caverna da Mudança, notando que ele acabou falhando em sua missão de proteger o mestre do monstro centopeia que habita ali. O Kai acaba avisando ao Rush que o monstro centopeia ainda habita aquele lugar e ele precisa de ajuda para matar a fera. Porém, o Rush diz, olha, seguinte, a minha lança foi destruída numa batalha. Eu não tenho mais com o que lutar. E aí o Rush olha para o casulo com os pertences do seu mestre caído e diz, eu também não tenho nada pelo que lutar. Porém, o Kai, ele diz, não, isso não vai me afetar. Ele vai, pega a lança do Rusty, leva para uma pedra, apoia, põe a faixa na cabeça e tome. Ele põe as habilidades de ferreiro dele à prova e consegue restaurar a lança do Rusty. Ele até joga a lança na frente do Mac e diz, ó, eu sei o que é perder as pessoas com quem você se importa. Mas se o seu mestre era tão grandioso quanto você diz,
ele iria querer que você continuasse lutando. E antes que o Rush possa dizer qualquer coisa, o Kai entra na caverna de novo, pronto para confrontar o monstro Centopeia, que é este bicho aqui. E aí que tá. O Kai, ele começa a enfrentar a criatura, desembanha a espada, acende ela, atrai a atenção do monstro. Só que quando o monstro tá vindo na direção do Kai, o Rush aparece protegendo o Kai, dizendo: eu não vou falhar com o Mestre do Fogo outra vez. E eu escolhi continuar, seguir em frente. Então, tanto o Kai quanto o Rush estão nessa luta. O Rush tá segurando a criatura, o Kai tá pronto para desferir os golpes. Só que eles percebem uma coisa. Esse monstro centopeia, na verdade, era o antigo Mestre do Fogo. Há muito tempo atrás, ele não conseguiu escapar do casulo e foi transformado no monstro centopeia. Ou seja, todas aquelas centopeias que tem na caverna são pessoas que tiveram a infelicidade de chegar na caverna da mudança na Terra dos Monstros e foram confrontadas por algum monstro centopeia. As pessoas foram presas em casulos e, por não conseguirem escapar, se transformaram no monstro centopeia também. Pois é, isso aconteceu com o antigo mestre do Mech. E ao perceber isso, o Kai até se oferece para dar o golpe final na criatura para poupar o Rust dessa dor de matar o próprio mestre. Porém não, o Rust, ele diz: não, eu devo isso a ele. Então o Kai, ele dá um boost de fogo no Rust e o Rush enfia a lança com tudo no peito do seu mestre caído, acabando de uma vez por todas com eles, enquanto a forma monstruosa é tomada pelas chamas. Após isso, os dois acabam reunindo os pertences do antigo Mestre do Fogo e colocam em cima de uma pira funerária, queimando-os em homenagem à sua memória, enquanto o Rush faz um elogio em memória do grande homem que um dia ele foi. Fim da parte 2. Vamos para a parte 3, a falsa luz. O Kai já tá vagando há um bom tempo pela Terra dos Monstros e, não tem saída, ele não tá conseguindo achar uma forma de escapar e começa a perder a esperança. A bússola dele apita e muda de direção outra vez, então ele joga o negócio longe com raiva, ele tá furioso, ele tá frustrado. A fuga ali parece impossível, não tem como ele sair dali, pelo menos não que ele saiba. E aí que tá, o Kai dessa vez não tá sozinho, o Rush está com ele. E acaba dizendo: ó, seguinte, eu também não tenho um propósito no momento. Só que o Kai, em um acesso de fúria, isso é mais uma coisa que eu tenho que acrescentar na minha lista. Eu tenho que dar um jeito de sair daqui, eu tenho que achar o teu propósito, eu tenho que voltar pra casa. Ai, meu Deus, para de encher meu saco. E aí que tá, o Kai acaba percebendo que o que ele falou machucou o Rush. Ele até se desculpa, mas diz: ó, seguinte, eu vou fazer de tudo pra voltar pra casa. Eu não aguento mais, eu só quero que isso acabe. Isso mostra, né, o quão quebrado emocionalmente o Kai tá. Ele tá exausto. Imagina, você passar semanas sem conseguir descansar direito num lugar onde tudo que se move, tudo que respira quer te matar. Você tá longe da tua família, dos teus amigos e não sabe se vai escapar. Então, dá pra entender o lado do Kai. Ele sofreu um bocado nesse território inimigo, né? Nesse território desconhecido. E aí que tá. O Kai, ele acaba percebendo que tem um rosto familiar ali no horizonte. E é justamente o rosto do Mestre Wu. Ele começa a seguir na direção do Mestre Wu porque ele sente novamente a esperança acendendo dentro de si. Faz tempo que ele não sente isso. Só que aí que tá. Ele começa a seguir esse espectro do Wu e o Rush diz: ei, não, fica, por favor. Só que não, o Kai, ele não dá ouvidos, ele tá cansado de vagar por essas terras, ele só quer sair dali, ele quer que tudo isso acabe. Ele vai seguindo o espectro do Wu até uma lagoa. E aí que tá, o espectro some, o Kai volta assim, olha em volta e diz: peraí, tá nevoado aí, né? E aí que tá,
Nesse momento, surge um clarão de luz na superfície da água. O Kai fica de olho arregalado, porque ele tá vendo os rostos da equipe dele. Ele tá vendo o rosto do Jay, do Zane, do Cole, do Lloyd, da Nia e do Mestre Wu. E todos estão lá dizendo: Kai, vem com a gente, vamos, você está seguro agora, se junte a nós. E aí o Kai começa a caminhar em direção à beira da água. Porém, nessa hora o Rush chega e diz: não vai, não entra aí. Tem alguma coisa estranha, eu consigo sentir isso. Só que o Kai diz: não, você só tá dizendo isso porque precisa de mim, mas eu não preciso de você. E depois de tudo que eu passei aqui, eu tô cansado, eu quero ir pra casa. E tipo, tudo aqui é bizarro. Por que não pode ter um portal na água que vai me levar de volta pra Ninjago? Basicamente, o Kai tá completamente hipnotizado pelo objetivo próprio, que ele não tá dando ouvidos ao Rush. E tipo, o Rush, ele é atacado por um tentáculo que saiu das profundezas da neblina da lagoa. O Rush até consegue repelir o ataque e ele avista uma silhueta do outro lado da lagoa. É uma besta marinha chamada Gaimon Ogo, ou então Gaimon Ogo. Vou chamar de Gaimon, ok? E tipo, o Gaimon tá pairando na neblina. Só que aí que tá, o Rush não pode avançar porque o fogo dentro dele tá quase extinto. Ele até tenta chamar o Kai, mas o Kai não tá dando ouvidos. Ele tá sendo atraído para uma armadilha. E o Kai tá cada vez mais fundo no lago. Eis que aparece quem? A Daidan. Ela sobrevoa a região, libera um sopro de fogo em direção ao Gaimon e aterriza graciosamente ao lado do Rush, na margem. Ela percebe que dessa vez é o Kai que está precisando de ajuda. E o Rush ele pede para que ela o carregue com fogo. Então ela sopra uma rajada de fogo, o Rush é recarregado. E aí a Daidan se prepara para salvar o Kai. Porém, quando ela vai atacar, um vislumbre também aparece no lago, com o que ela mais deseja ver: seu filhote. Ela fica incrédula e também começa a se afundar na água junto do Kai. O Rush é o único que tá são ainda, em plena consciência. Ele diz: não, se contenha, você consegue. Não tá vendo que isso é uma armadilha? Isso não é real. Mas nem o Kai, nem a Daidan lhe dão ouvidos. Eles estão focados demais no desejo deles, que é reencontrar seus entes queridos. Nessa hora, o Gaimon cria outra ilusão, outra visão, só que dessa vez para o Rush, que é justamente do antigo mestre do fogo, que está oferecendo ajuda para que o Mac encontre um novo propósito. E embora o Rush queira se reunir com seu mestre há muito falecido, ele sabe que isso não é real, é apenas uma ilusão. Ele agradece a projeção porque agora ele tem um novo propósito: proteger o Kai e a Daidan. Então ele se lança na batalha contra o monstro marinho, acaba se enfiando na mandíbula da criatura para tentar parti-la. Só que aí que tá, a resistência do Mac acaba se voltando contra ele. E aí que tá, ele fica preso dentro da mandíbula do Gaimon e a parte inferior do seu corpo rapidamente é destruída. O Kai e a Daidan já submergiram no lago, estão nadando cada vez mais em direção à criatura. E aí que tá, o Rush ele não vê outra opção. Ele ativa o mecanismo de autodestruição para salvar seus aliados. Então, o Rush explode e o Gaimon fica ferido gravemente. Ele fica se contorcendo, gritando de dor, enquanto seu corpo pega fogo. Então, ele não está mais conseguindo sustentar as ilusões do Kai e da Daidan. A Daidan recupera a consciência, resgata o Kai, os dois vão para a superfície do lago. E aí, desesperado, né, para impedir que suas presas escapem, o Gaimon ainda tenta puxá-los com os tentáculos, mas não consegue, porque ele chegou tarde demais. Então, a Daidan voa, dá um rasante cuspindo fogo, e o Kai acende a espada dele e pá, parte a criatura no meio. Então, o reinado de terror sobre o lago do Gaimon chegou a um fim. O sol finalmente nasce. O Kai e a Daidan estão sentados à margem do lago, contemplando a distância enquanto a luz do sol dispersa a neblina.
A Daidan finalmente admite que o Kai tinha razão sobre o que era preciso para sobreviver em um lugar tão perigoso em relação à Terra dos Monstros, né? Que, tipo, ele não se tornou um monstro. Ele conseguiu manter sua bondade, sua integridade, seu heroísmo em meio a tantas adversidades. E aí, o Kai, ele percebe essa mudança na Daidan e diz: Ei, você também está sentindo um fogo ardente dentro de si? Esse é o mesmo fogo que me alimenta e alimentava o Rush. A esperança e a determinação de seguir em frente, apesar das diversidades intransponíveis. E aí, o Kai ele acaba encontrando um fragmento queimado e rasgado do manto do Rush, coloca em volta de si como se fosse uma capa e segue jornada, dizendo que o Rush não falhou e ele também não irá falhar. Então, o Kai desaparece no horizonte enquanto a Daidan o observa. Fim do especial Ninjago Legends Monstruosidades. Gente, foi sensacional. Eu gostei bastante. O Kai teve um desenvolvimento bacana. Eu quero ver mais. Porque aí que tá. A gente só sabe que o Kai passou um pesadelo enorme ali na Terra dos Monstros. Mas como que ele encontrou o Bounty pra voltar pra Ninjago, pra voltar para o monastério de Spinjitzu? Não sabemos. Talvez seja revelado no futuro em um outro especial de Ninjago Legends, talvez. Mas, por hora, vamos falar sobre as curiosidades desse especial. Esse especial foi animado pelo estúdio Sun Creature, que retornou, né? Porque anteriormente eles tinham animado outro curta de Ninjago, que não é canônico. Vocês lembram do Ninjago Reimagine, que era uma comemoração, uma série de curtas em comemoração aos 10 anos de Ninjago? Pronto. O único curta do Ninjago Reimagine que era canon é A Hora Dourada, que era aquele que mostra o que aconteceu com o Wu após a luta contra o Crux e o Acronix. Já aqui não. Esse estúdio, o Sun Creature, ele animou um curta de Ninjago Legends que chamava Lenda Dourada. Embora ele não seja canônico, é um curta muito bom, então se vocês tiverem a chance, dê uma olhada, porque vale a pena, é bem bacana. Lenda Dourada ou então Golden Legend. Como eu já disse, esses curtas se passam imediatamente após a fusão. Na cena que o Kai está na caverna junto com o Rush, perto do casulo do antigo Mestre do Fogo, nós podemos ver uma espada que provavelmente pertenceu a ele. E essa espada é bem similar à espada do fogo, aquela arma dourada que pertencia ao Kai. Isso é bem bacana. Inclusive, aí que tá. 2 jogos do Roblox fizeram eventos baseados nesse especial. Foram Blades Ball e Creatures of Sonaria. É bem bacana. Quem jogou conseguiu alguns itens exclusivos, eu espero. Se não, beleza. Vamos falar um pouco sobre a continuidade, né? Quando o Kai diz pro Rush que sabe como é perder alguém, ele está se referindo a quando seus pais, o Ray e a Maya, foram sequestrados pelo Crux, e ele acreditou que eles estavam mortos por anos. Ele também se refere à vez em que o Zane se sacrificou no final da 3ª temporada e foi dado como morto por algum tempo. Ele também está se referindo a quando a Nia se fundiu com o Mar Sem Fim lá na temporada 14 e desapareceu por um ano. Enfim, o Kai sabe muito bem como é perder alguém próximo de si. A cena em que o Kai está vendo o reflexo dos ninjas no lago, nós vemos que o Zane, o Cole e a Nia estão com seus designs antigos, ou seja, das temporadas 1 até a 7. Além disso, as primeiras vozes que o Kai escuta, muito provavelmente são do Lloyd e da Nia, as 2 pessoas que ele mais desejava ver no momento. Esse reflexo também compartilha algumas semelhanças com a abertura da 2ª temporada da série original. Por exemplo, o Mestre Wu sentado na frente, o Cole atrás do Wu, mais para a esquerda, o Zane literalmente atrás do Wu, o Lloyd parado do lado do Wu com o braço sobre ele, a Nia à direita e ao lado do Lloyd. A única diferença mesmo é que aqui o Jay não tá do lado da Nia, mas sim do lado do Mestre Wu. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da review. Ficou um pouco longa, mas valeu a pena, porque esse especial foi bem bacana. Ver mais desse lado do Kai, né? E futuramente, quem sabe, não tenhamos algum especial de Ninjago Legends. Do Jay, do Zane, do Cole, da Nia. Ou até mesmo continuando a jornada do Kai após esse tempo na Terra dos Monstros.
Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.